Senhor presidente, amanhã essa casa vai continuar o debate aí formal, com os encaminhamentos, sobre a reforma trabalhista. Eu, mais uma vez, presidente, quero fazer um apelo aqui a senadores e senadoras para que você faça um grande acordo. De preferência, a gente não vote essa reforma. Mas, se for para votar, vamos votar por unanimidade, pela rejeição. É possível também esse acordo. Porque o Brasil todo está apavorado com essa reforma. Eu queria mostrar aqui, senadores e senadoras, para o Brasil ajustou que vai haver uma grande vigília. Teremos vigília em todo o país, nesse dia, contra a reforma trabalhista. Vigília contra a reforma trabalhista. 11 de julho, terça-feira, junte o seu grupo, leve velas, leve o celular, porque ali também tem a lanterninha, manifeste-se, acompanhe o voto de cada senador. Eu espero que o bom senso prevaleça e essa matéria não seja votada, até porque, depois o senador Lindbergh vai falar, há um movimento junto ao Supremo para que esse tema seja adiado por 20 dias. E essa seria a melhor posição dessa casa. Essa seria saudável, isso seria bom senso, isso seria equilíbrio. Essa matéria, senhor presidente, hoje pela manhã mesmo tivemos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, das 9 horas terminou agora, que todo mundo quer falar, e quer falar contra CNBB, OAB, Ministério Público, ANAMATRA, todo mundo unânime. Tu não consegue uma entidade que queira falar a favor. Então, eu queria insistir muito, nesse momento, falando pela TV Senado. Eu ia fazer esse apelo na sexta, mas, infelizmente, Vossa Excelência, como disse, é escravo do regimento, não tínhamos aqui 4 senadores e não foi aberta a sessão. Hoje, com a presença de 4, a sessão está aberta, que a gente participe dessa vigília, que o nosso povo, vá para o sindicato, vá para a associação, vá para o clube de mães, no seu local de trabalho mesmo. Façam um movimento para que a vigília aconteça em todo o país, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa. Eu sei que no Rio Grande do Sul vão fazer vigília em frente ao diretório de partidos políticos, no sentido de que se comprometa cada vez mais, se comprometa o senador ou senadora a votar contra essa reforma. É um movimento espontâneo, ninguém mandou, ninguém exigiu. Isso começou a surgir no Brasil todo. E aqui nós também, claro, há uma semana estamos falando desta vigília contra as ditas reformas. Senhor presidente, falo um pouco mais aqui. A partir das 0 horas desta segunda-feira, terá início em todo o Brasil uma vigília cívica contra a reforma trabalhista PL 38, que está na pauta, que eu espero que não seja votado amanhã. O movimento sindical, o movimento de igrejas, não só a CNBB, mas como também evangélicos, dos mais variados segmentos, movimento social, estudantes, dona de casa, trabalhadores de vários ramos da economia, estão enviando mensagens para nós todos aqui, aos nossos gabinetes, dizendo que vão fazer vigília e querendo pegar algumas orientações que nós estamos passando. Quero reafirmar que nós estaremos aqui fazendo bom combate
porque achamos que essa reforma ela é cruel, é algo nunca visto. Acho que nem os deputados acreditavam que aqui no Senado os senadores poderiam ter uma posição de querer votar na íntegra o que veio lá. Eles botaram o que a gente chama um monte de bote na sala, achando que os bodes que estavam na sala, o Senado tiraria. Até aí eles estão assustados pela posição do Senado. Teve um que chegou a dizer para mim, adversário, vice-líder do governo, num debate numa grande emissora Rádio Nacional. Quero repetir aqui. Ele disse, mas os senadores não são criança, são homens de cabelos brancos. Eu sei que eles farão o seu dever de casa. Teve um outro que disse aqui, o próprio relator da reforma na Câmara, num debate que tivemos aqui no Senado, ele também disse, o Senado que compra a sua parte. Se vocês acham que tem problema, alterem. Enfim, senhor presidente, eu quero mais uma vez insistir, falando à população, que hoje as redes sociais têm um peso muito grande. Mandem correspondência, de uma forma ou de outra, pelo tal de WhatsApp, pelo tal de Facebook, façam contato com os senadores, demonstrando que é inaceitável esta dita reforma. É um movimento que está crescendo, é um movimento, repito, espontâneo dessa vigília, contra a reforma trabalhista, legítimo, que mostra que a população não quer, não concorda com essa reforma apresentada pelo governo Temer, que está com 3 processos crime. Um já chegou, vai ser lido hoje à tarde, e mais depois virão outros 2. É um governo que já terminou, se agarrou nessas 2 reformas, tentando passar para a sociedade que essas 2 reformas, como diz lá no Rio Grande, é o caminho da lavoura, mas não é. Essas 2 reformas, todos sabem que é o caminho do precipício, como aquela ponte que foi apresentado já lá atrás por esse mesmo time que hoje manda no Palácio. Não cria um emprego, só arrocha mais o salário. Eu ainda hoje de manhã lembrava o salário mínimo em inúmeros países, inclusive na própria China, que é o dobro no Brasil. E nos países que eles mais citam, 5 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas eu peguei a China como exemplo, mas hoje pela manhã, no debate que tivemos, teve um outro painelista que mandou comparar com todos os países da América Latina. Venezuela, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile. O nosso salário mínimo é o menor. Então, não é real, não é honesto, eu diria que até intelectualmente é desonesto querer dizer que essa reforma vai gerar emprego. Não vai gerar um emprego. Pelo contrário, aqueles que têm empregos formais vão passar tudo a ser autônomo exclusivo, ou trabalho intermitente, ou terceirizado. Teremos empresas, na verdade, sem nenhum trabalhador. Calcule uma empresa com 1.000, 2.000 trabalhadores, sem que tenha um trabalhador com carteira assinada. Todos nesse mundo da fantasia, para que eles não querem assumir a responsabilidade com os encargos sociais. E, repito, é mentira daqueles que dizem que não vai atingir o 13º. Vem para a tribuna e me diz aqui, ou vem para cá debater onde quiser, como é que os chamados autônomos exclusivos vão ter 13º, férias. Nem previdência não vai ter por parte do empregador. Não adianta dizer que está na Constituição, mas se tu é autônomo ou tu é trabalho intermitente, a responsabilidade é tua. Quem é que vai poder fiscalizar isso? Quero reafirmar, senhor presidente, e nesses minutos que ainda tenho, quero ainda passar aqui, eu tenho recebido muitas, inúmeras, além da vigília que eu já mostrei, eu tenho alguns chargistas que estão me dando, para mim, gratuitamente, alguma charge. Essa aqui é outra charge. Diz que essa proposta é um cavalo de Troia. É um cavalo de Troia, bonitinho por fora e uma bomba por dentro, que destruiu a cidade de Troia. E até eu já vi uma charge semelhante, onde dentro do cavalo desce um monte
de grandões, né, os poderosos da economia, chicoteando os trabalhadores. Mas tem outra aqui, essa é do Judas, é o tal de presidente Michel, dando um beijo num trabalhador, exatamente como Judas fez. Tem uma outra aqui, onde ele me mandou, nós defendendo a CLT, e os poderosos com a tesoura, facão, enfim, instrumento cortante, querendo rasgar a CLT. Tem outra aqui, que é bem interessante também, que é essa que mostra os ratos bem gordinhos, pegando o dinheiro do trabalhador, e quando fala rato, sabe que é rato e gato é muito semelhante, né? Tem uma outra aqui, essa aqui tiveram mais de 500 mil curtidas. Essa aqui é o escorpião. Eu recebi essa também. Os escorpiões invadem o Congresso. É o escorpião engolindo os trabalhadores, mastigando os trabalhadores, pegando e mastigando. E tem uma figura aqui que eu não vou dizer quem é a figura, mas está aqui a figura que eu recebi, aquele princípio que o escorpião vai sempre trair aqueles que estão próximos. Aí conta a história, quando me mandaram, aquela historinha do elefante, né? Queria atravessar o rio, o escorpião pediu carona para o elefante deu, chegou no meio do rio, ele ferrou. Com esse ferrão aqui, ferrou e morreram os dois. Mas que ele não resistiu à vontade de trair, de sacanear mesmo aqueles que votaram, no caso, neles e sempre ajudaram. Mas tem outra aqui, que essa aqui eu achei muito interessante. Essa aqui é muito interessante, uma outra charge, onde mostra Judas sentado em cima da Câmara dos Deputados, porque foi lá que houve a grande traição, e veio para cá o projeto, e aqui Pôncio Pilatos sentado em cima, Pôncio Pilatos sentado em cima do Senado, como que dizendo, estão lavando as mãos, concordando com o que Judas fez, mandando para crucificar, mandando para a cruz Cristo, e que aqui o Cristo é o povo brasileiro. Ainda hoje pela manhã, senhor presidente, na Comissão de Direitos Humanos, eu passei um vídeo lá de uma musicazinha singela, mas que diz muito para o momento. Aquela música Trem Bala, autora Ana Vilela. Quem puder que ouça essa música. E eu vou só ler um pedacinho dela aqui que eu achei muito, muito importante. Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar. É sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, cada vez mais. Porque quando menos se espera, a vida já foi e ficou tudo para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, preste a partir. Essa singeleza da música, eu cheguei a dizer hoje de manhã, repito aqui, nós que temos uma idade um pouquinho mais avançada, nós temos o quê? 20 anos a mais de vida. Daqui a 20 anos nós não estaremos mais aqui. Todos nós que temos uma idade um pouquinho mais avançada. Eu estou com 67. Daqui a 20 anos eu vou estar quase com 90. E eu vou ter que dar explicação lá em cima, hein? Quem cometeu esses crimes, vale a pena botar no seu currículo os crimes como esse aqui? Diz, pô, mas lá embaixo te chamavam de escorpião. Lá embaixo te chamavam de rato e gato pela sacanagem que tu fez contra o povo. Lá embaixo falava o homem da faca, da tesoura, para cortar o direito dos trabalhadores. Lá fora te chamavam que você, na campanha, dizia uma coisa e depois, chegando na hora H, traiu o teu povo. Lá embaixo era que você fazia parte do time do cavalo de Troia. Os trabalhadores faziam até vigília, com luzes, com lamparinas, para iluminar o caminho do bem e pedindo que os senhores recuassem. Nos últimos 5 minutos, porque todos nós vamos falar ainda, com certeza, eu queria registrar um artigo que
o Jornal do Brasil e o Brasil 247 publicou, que leva muito aquilo que eu penso. O título é do presidente grego. Nesse artigo eu faço uma análise da reforma trabalhista, que está em pauta nesse plenário, nessa terça-feira. Aqui eu digo, surpreendentemente, até inacreditavelmente, o Senado abdica do seu dever de legislar e de ser a casa revisora e aceita calado, mudo e surdo o que veio da Câmara, a tal de reforma trabalhista. A proposta está prevista a votação para o dia 11. A história e as urnas hão de cobrar um preço altíssimo dos senadores e dos deputados que assim se portarem. A reforma trabalhista foi minuciosamente arquitetada por uma elite que representa 5% dos poderosos desse país, com o único objetivo, facilitar o lucro do grande empresariado. À custa de quem? Da retirada de direitos do povo brasileiro. Eu estou resumindo aqui. Recebi um dossiê, aqui eu falo no artigo, dossiê da reforma trabalhista da Unicamp, onde eles mesmos denunciam que quem fez esse relatório foi a CNI e a CNA. É só olhar o que eles formularam entre 2012 e 2016. Boa parte desses escritos foram também assimilados pelo governo do documento Uma Ponte para o Futuro. O alvo principal é a destruição da CLT, alterando quase 200 posições. O núcleo destrutivo da reforma baseia-se na previlência do que tudo é possível, tudo pode ser negociado, desde que prejudique o trabalhador. E aqui eu digo, conforme os procuradores repetiram hoje pela manhã, direitos como jornada de trabalho mínimo, piso salarial, férias, 13º, auxílio alimentação, fundo de garantia, horário de almoço, entre outros, todos poderão ser livremente retirados. É só lembrar intermitente e o famoso outro autônomo exclusivo. O trabalhador será obrigado a assinar acordo por medo de ficar desempregado. A terceirização, inclusive da atividade fim, não tem mais limite. Poderíamos ter numa prefeitura nenhum funcionário mais concursado. Poderíamos ter no governo do Estado nenhum, daqui para frente, funcionário concursado. Poderíamos ter na União, daqui para frente, nenhum mais por concurso. Porque permite tudo agora, não tem mais limite. E como eu dizia antes, podemos ter numa empresa, porque não tem mais limite, todos terceirizados. Vai ter o dono da empresa, mas nenhum funcionário é dele. Quem tem que prestar conta é os terceirizados, as empresas que terceirizaram para os seus trabalhadores. Com certeza, senhor presidente, as presentes e futuras gerações sofrerão na carne a vilania desses infames que só pensam em lucro e no poder. Nem a ditadura teve tanta ousadia de rasgar a CLT e acabar com a nossa Previdência. Por isso, a pressão, nós vamos ter que fazer. Eu disse no artigo que foi publicado nos jornais, em dezenas de jornais, encaminhem e-mails, o tal de WhatsApp, use as redes sociais, fale amigos e vizinhos, faça uma corrente de informação, faça uma vigília. Como diz a canção, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A reforma trabalhista, porque essa charge foi reproduzida nos jornais, é sim um cavalo de Troia, que estão enfiando goela abaixo do povo brasileiro. É um presente grego moderno e submisso ao setor financeiro e ao grande capital. Os senadores que votarem a favor dessa reforma estarão se omitindo frente aos reais problemas do país. Presidente, eu vou deixar para a história, começamos hoje, e eu confesso, senhor presidente, eu estou tão preocupado, nesse último minuto eu vou fazer aqui uma declaração de improviso. Hoje eu recebi de um senhor que cuida do jardinzinho da minha casa. Ele, meu senador, só viu as rosas como tão bonitas. Rosas enormes, bonitas. E eu passei o fim de semana em casa. E eu não vi que as rosas estavam lindas. Eu tenho aqui no WhatsApp as rosas, e vou mostrar amanhã. Por quê, senhor presidente? Porque a minha preocupação
no jardim. Eu não vi que existem dezenas de rosas vermelhas, fortes, com vida. Mas quando eu recebi aquelas rosas, eu imaginei, e só pode ser um sinal do quanto que eles vão fazer sangrar o povo brasileiro. Está aqui no meu WhatsApp as rosas. Por isso, senhor presidente, amanhã pode ser um dia em que a gente não jogue camélias, como foi feito no passado, mas pode ser o dia que a gente possa, de repente, entregar rosas para todos os senadores e senadoras, fazendo um apelo para eles que não cometam esse crime. É um crime que vai atingir 100 milhões de pessoas. Esse Senado que tem uma história de grandes momentos de luta. Olha, não passou aqui projetos individuais. Todos que traziam prejuízo nós conseguimos segurar, discutindo e conversando com os senadores. Um tsunami desse, nesse momento, senhor presidente, um tsunami que vai deixar os ideais, os sonhos de milhões de brasileiros. Eu diria que em nome das rosas, em nome dos cravos, em nome das camélias, que foi símbolo de resistência na época da abolição, claro que alguns estão preocupados e pedem para mim se eu não acho que vai ter que ter um médico aqui amanhã. Não sei se vai ter médico. Mas se aprovar que parte de mim vai junto, vai. E parte de vocês, com certeza, vai junto. Não tem como. É como se a gente estivesse abrindo mão de parte das nossas próprias vidas. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância.